Olá pessoal, estamos de volta recebendo Gustavo Pimentel para falar sobre nutrição e a pandemia. Obrigado por estar aqui. Obrigado eu pelo convite, é uma honra. As pessoas acham que sabe alimentar, sabe como funciona o sistema metabólico e às vezes acabam errando logo no início, né? Como é que se trata isso dentro do consultório? Então, na verdade, primeira coisa que a pessoa pensa, eu quero prevenir o Covid, ou eu já estou. Primeira coisa é o quê? Adequar a alimentação. Ou seja, ter lá as suas porções de frutas e vegetais. Por que eu falo isso? Primeiro delas. Tem dados da OMS, por exemplo, que recomenda o que para nós? Nós devemos consumir pelo menos 300, 400 gramas de frutas e vegetais. Mas o que seria isso no dia a dia? Estou lá em casa, no supermercado, o que seria? Pelo menos 3 tipos de fruta, 3 tipos de vegetais no dia. Pronto. Quanto? Se você comer um de cada, uma porçãozinha de cada, um pires, uma xícara de chá de cada um desses, estaria perfeito. Então, primeiro isso. Né? Então, é uma regra simples. Fez adequação disso? Ok. Incluiu, por exemplo, proteínas de uma forma geral. Pelo menos 3 refeições ao dia. Quais refeições? Não importa. Tem gente que acorda pela manhã e não consegue comer. Então, come no almoço, no meio da tarde, no jantar, pelo menos 3 refeições ali, tendo a proteína, vamos dizer, né? O ovo, a carne vermelha, o frango, o peixe. Claro que agora a gente tem um outro problema, que é o custo. Isso aumentou muito. Que aumentou muito. Então, aí a preferência para o ovo? Pode. Ok, ovo é vilão, ovo é um problema? Momento algum. Muito menos agora na pandemia, né? Questão de mais fácil de cozinhar, ou fazer um ovo mexido, enfim. Então, fez essa adequação na alimentação, que isso é o básico que a gente está falando, aí pode pensar em suplementos, por exemplo. Mas aí eu acho que é outro assunto, né? E o que a alimentação mais equilibrada pode interferir no aspecto geral, assim, dentro da Covid-19? Para as pessoas que não pegaram ainda, influencia esse equilíbrio metabólico através da alimentação? E para quem pegou, tem que mudar a alimentação? Como é que funciona? Então, a alimentação, a gente tem que pensar, né, nessa questão imunológica. Realmente, igual eu falei, fez a adequação dos vegetais, é o primeiro passo. O segundo passo é, você sabe melhor do que eu, se manter fisicamente ativo. Agora, para quem contraiu, está agora no momento assistindo aqui, ou que ainda possa contrair, é essencial que ela mantenha o bom hábito alimentar, e nesses exemplos que nós falamos, mas o quê? Ter um cuidado muito importante com a higienização dos alimentos, porque como esse alimento chega para nós, seja ele qual for, se você pediu no delivery para entregar em casa, ou se você foi comprar no supermercado, então manter uma boa higienização, como? Com hipoclorito, né? Uma colher de sobremesa, por exemplo, de hipoclorito, você coloca 1,5 litro de água, deixa ali 15, 20 minutos, maioria dos alimentos, para manter uma boa higienização. Isso é uma regrinha simples que a gente pode fazer qualquer um de casa. E em termos da alimentação, de uma forma geral, é isso. Então, dá preferência a comer. Todo mundo tem medo de carboidrato. Você não vai tirar o carboidrato. Você vai evitar os carboidratos simples, que são o quê? Da bolacha recheada, o carboidrato do sorvete, o carboidrato ali do brigadeiro que você fica fazendo em casa toda hora. Mas aí você quer tirar só o que eu gosto, aí não pode. Não. Aí como é que eu vou viver? Você pode consumir esses, né? Você pode consumir esses. A questão é, você não vai consumir todos os dias. Qual o problema de você consumir 1, 2 vezes na semana? Nenhum problema. Até deve consumir. Por quê? Você está com um familiar, ao final de semana com a avó, o avô, faz parte, né, dessa questão. Agora, se incluir aqueles outros alimentos que são de mais fácil acesso e o custo é bacana. Por exemplo, o inhame, o cará, mesmo a batata doce, que tem até um custo menor, por exemplo, que a batata inglesa. O que a gente vê muito aí é as pessoas replicando esses padrões de atletas de alto rendimento, aí, de altas performance, replicando na vida cotidiana. Então isso na alimentação, isso na atividade física, e a gente percebe que acaba atrapalhando, uma coisa depende da outra e eles acabam se atrapalhando no meio do caminho, né?
Na minha opinião, eu acho que antes de iniciar a atividade física, os profissionais deveriam consultar um médico, um nutricionista, e entender o que ele vai fazer na performance esportiva, na gradação evolutiva natural, para que isso aconteça de uma forma mais orgânica. Só que isso acontece com o que, geralmente? Geralmente a pessoa faz essa dieta da moda. Então, ou seja, Gustavo, eu quero treinar em jejum porque eu quero queimar mais gordura. Eu quero perder mais peso. Agora, na pandemia, eu fiquei em casa, acabei comendo mais, então eu quero queimar mais. Aí o pessoal da educação física falou que é bom fazer o HIIT lá. Não vou entrar em detalhes. E aí eu preciso fazer em jejum. Porque, jejum vai queimar mais, não é, Gustavo? Não é. Aí que está essa questão. Por quê? Esse exemplo é muito bacana, porque assim, a pessoa, por exemplo, não tem a fonte de carboidrato, proteína, lipídio, ou seja, não tem uma alimentação. Ela vai treinar em jejum. Qual que é o problema disso? Ela não vai dar o máximo no treino dela. Se ela não vai dar o máximo no treino, será que o objetivo dela vai ser alcançado? Que nesse caso que a gente citou o exemplo, é queimar mais gordura? Ou seja, perder mais peso, mas principalmente oxidar, queimar mais gordura, eliminar a gordura do corpo, será que vai conseguir? E isso é uma grande confusão, né? Eles acham que perder peso é eliminar gordura. Exato. O que acontece nesse primeiro princípio, às vezes, é eliminar a água, entrar no processo de sarcopenia, acaba a massa muscular e fica feliz que perdeu peso. Eu estou emagrecendo. Falando, não, você está engordando. Como é que o nutricionista vai explicar isso? Que ela perdeu massa muscular, ela desidratou, ela não perdeu gordura, agora ela está mais leve, porém percentualmente até mais gorda. Exatamente. Que é isso que acontece. Que confusão na cabeça dessa pessoa. Muita confusão. E isso é uma coisa bacana, porque às vezes, dependendo de como é a pessoa, o que nós falamos primeiro? Faz o seguinte, você fica muito tempo sem se alimentar. Ou seja, você faz 2 refeições, basicamente, almoço e jantar. Faz isso. Faz o seguinte, só come alguma coisa no meio da tarde. Ou, se você não quiser, só mais ainda antes de dormir. Porque você janta muito cedo, 6 horas, 7 horas, lá para 10 horas. Quando a gente faz isso com a pessoa e vira para ela e pergunta assim, você toma água? A pessoa fala assim, eu tomo mais ou menos 4 copos. 4 copos? Então você não toma 1 litro, nem 1 litro. Para um adulto, só para entender, para um adulto é em torno de 3 litros e 700 que deveria tomar. Então essa sua pergunta, posso responder assim, quando a gente faz isso então, inclui só uma refeição no dia, e essa refeição pode ser proteína misturado com uma fruta, por exemplo, ou uma fibra, por exemplo, uma aveia, que é mais barato, e eu viro para ela e falo assim, o que você vai fazer agora? Você vai até o meio da manhã, 10 horas, você vai consumir meio litro de água, até o meio da tarde você vai consumir mais 1 litro, e antes de dormir mais meio litro. Só da gente fazer isso, o que acontece com ela? Ela aumenta a hidratação, ou seja, o que é aumenta a massa magra, porque a massa magra, o que é? É tudo que não é gordura. Então não pensa no corpo, nós estamos aqui. Se eu aumentei a massa magra, o que vai acontecer com a gordura? Vai cair. Reduziu. Só que o seu peso não mudou nada. Só que metabolicamente, que é o que a gente quer, como profissional de educação física e nutricionista, nós queremos o quê? Aumentar a massa magra. Então aí a importância do quê? Pelo menos ali da refeição, o que o nutricionista faz? Na alimentação, em torno de 45, 50, até 55% da dieta é o carboidrato. E depois divide isso em quê? Em proteína e lipídio. 25, 25, 20, 25, depende. Então, essa é uma estratégia para responder, inclusive, aquilo que a gente falou, né? Eu quero ganhar massa muscular e perder gordura. Mas isso acontece, eu acho que na maioria das pessoas, a gente acaba brincando um pouco aqui num assunto tão sério, mas as pessoas têm muita confusão, né? De como comer, a hora de comer, como eu devo utilizar esses carboidratos e acabam errando por menos. Eles acabam ingerindo menos nutrientes, a gente tem que pensar em refeições para nutrir seu corpo, não para ter ações palatáveis, né? Não tem que ser gostoso, tem que ser nutritivo e eficiente. Isso. E onde a gente volta nesse processo metabólico, que é a Covid-19, eu acho que é uma crescente no mundo. Hoje é a Covid-19, mas amanhã talvez seja outro vírus ou outra bactéria, outra virose. E a alimentação faz parte disso tudo. E a atividade física é fundamental para que isso consiga permear e ser utilizado pelo corpo, né? Que não adianta nada você ter um bom combustível, se você não estiver utilizando isso de uma forma consistente, vai ser só secretado
e vai ser só uma alimentação cara. Não, perfeito. E, inclusive, tem até um dado nosso aqui de Goiânia, que vou falar rapidamente, é interessante. Nós tínhamos um grupo de mulheres idosas, aonde nós íamos suplementar ela com proteína, porque elas já faziam mais de 6 meses programa de musculação e atividades aeróbicas. Que seria atividades aeróbicas? Mas atividades mais caminhada, ao ar livre. E faziam atividade também em musculação, com peso. Aí nós recrutamos elas, fizemos avaliações no final de 2019 para comecinho de 2020, para começar a suplementação. O que aconteceu? Pandemia. Fechou a academia. Não podia se reunir em grupo. Ficamos por 5 meses aí. 5 meses. E aí o que aconteceu? A gente falou, e agora? O que fazemos? Perdemos o suplemento proteico, porque a gente ia testar se iria maximizar, porque elas já comiam bem. Já tinha feito orientação nutricional. A gente pensou, será que comer a mais proteína vai ser bom ou não? A gente queria testar isso. Legal. O que ocorreu? Passou esse tempo, chegou agora em janeiro de 2021, vamos reavaliá-las? Só mulheres idosas, idade média 65 anos. Legal. O que nós observamos? 29 mulheres. Quando nós fomos ver o peso, primeira coisa simples, peso. 4% de aumento de mulheres que saiu de sobrepeso e foi para obesidade. Ou seja, aumentou em 4%. Aí você fala assim, 4%? É pouco? É pouco? É pouco, não. Pensa isso em grande escala. Em grande escala. Pensa em Goiânia, que tem 1.300.000 habitantes. Ou Grande Goiânia, que tem mais de 5 milhões. 4 milhões, 5 milhões. 4% nós estamos falando aí de muita gente, né? Quantas pessoas? 4 mil? 5 mil pessoas? É muita gente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um termo que nós não citamos, vou falar do termo científico, depois que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? Perda de massa muscular. Perda de massa muscular, então, ou seja, que é o tamanho do músculo. Então o músculo ele fica pequenininho, tu pensa que é o tamanho do músculo grandão. Ficou pequenininho porque elas ficaram sem treinar e sem se alimentar bem. Isso é um processo natural, fisiológico, né? Natural. Não está utilizando, vamos gastar menos energia. Exato, o corpo retrai porque eu não estou treinando, eu não estou comendo bem, eu não posso perder meu músculo. Só que você perde porque você não está treinando, nem comendo bem. E a perda de força. O que seria a perda de força no idoso? Exemplos práticos para quem está vendo, nos assistindo. Eu tenho dificuldade de levantar do vaso sanitário. Ação motora do cotidiano. E escovar dente. Eu tenho dificuldade de pegar o sabonete e cair ao chão. Eu tenho dificuldade de atravessar a rua. Lentamente, eu fico com mais preguiça de pegar uma vassoura ou de ir ao supermercado. É isso que ocorreu, ou seja, então ela perde a função muscular, ou seja, ela fica mais fraca, perde a função muscular, e o tamanho do músculo diminui. Quanto isso, em termos de número, que eu acho que é legal a gente falar aqui, então nesse um ano aí de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, mulheres ficaram sedentárias, mais uma vez eu repito, aumentou em 14%. 14%. Só que falar em aumento é uma coisa, só que algumas já eram sarcopênicas. Entendi. Então a sarcopenia era em torno de 24%, foi para 37%. É muita coisa. E o que influi isso na vida normal? As pessoas que estão nessa faixa etária, geralmente ela está com a articulação já mais comprometida, o osso é mais poroso. Se você não tem uma estrutura muscular para aguentar o corpo condizente com essa realidade, você vai ter muito mais estresse, você vai se envolver em muito mais patologia. E aí o sistema de saúde já está sobrecarregado com a pandemia que é mundial. A gente tem um problema extra por conta da alimentação e atividade física. Exato. E tem um dado bacana, que isso é importante nós levarmos para o pessoal, que a pessoa, porque a pandemia não acabou. Não. A pessoa que então está com essa palavra, perda da força, perda do músculo, ou seja, é idosa ou não, porque você ficou sem fazer exercício e se alimentar bem, ou seja, você ficou com sarcopenia, tem dado mostrando que se você hoje pega a Covid e você está nessa situação, você vai ficar 15 dias, um mês internado, ou seja, acamado, sem levantar da cama, você agravar mais ainda agrava o caso, você tem chance de ficar mais internado, tem chance de o risco de intubação aumenta mais e você aumenta o risco do quê? De você sentir menos fome internado, ou seja, você fica aquela palavra que é anorexia, ou seja, você perde o paladar, você perde o gosto, o cheiro do alimento. Isso induz o quê? Só para perda de músculo e a massa muscular.
Só que aí que acontece aquilo que a gente falou. Não é só isso. E o ganho de gordura? É. Porque você está comendo mal e está sedentário. E a gente acaba influindo num sistema bem mais amplo, que isso acaba refletindo nos seus familiares, nas pessoas à sua volta. Você é o exemplo, a gente fala que é uma maneira geral, isso é o reflexo das pessoas à sua volta, dos 5 à sua volta, mas você é reflexo para eles também. Isso é devolvido. Queria agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que é muito educativo, as pessoas precisam saber, professor da UFG, tem diversos projetos lá, o pessoal queira conhecer mais de perto o seu trabalho, você atende em clínica, como é que funciona? Não, eu sou dedicação exclusiva, mas eu acho que assim, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sempre divulgo, tem um canal no YouTube, Legal. que é nutricionista Gustavo Duarte Pimentel, no Instagram também eu sempre comento, com linguajar obviamente tentando ser mais para a população, mais simples, acessível. que é nutricionista, o Instagram, nutricionista underline, né, o tracinho embaixo, Gustavo. E aí lá vocês podem encontrar informações mais simples, mais acessíveis. Tendo dúvida também pode me enviar, enfim. Queria convidar, para sempre que possível, retornar, É uma trazer honra. experimentos lá da faculdade para o mundo real, né? E as pessoas entender mais facilmente como funciona o seu dia a dia, que a gente percebe que as pessoas estão bem perdidas nessa enxurrada de informação. Legal, estamos aqui para ajudar a população, que é o nosso principal ouro, né? É isso aí. Obrigado, volte sempre. Obrigado. E você mantenha seu corpo nutrido, equilibrado e fora dessas patologias que estão ocorrendo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Armazém de Suplemento atua no mercado brasileiro há quase 20 anos, representando várias marcas nacionais e importadas, todas elas respeitando padrões internacionais, trazendo uma variedade incrível para você equilibrar a sua saúde e melhorar a performance esportiva. E você, lojista, que deseja renovar o seu estoque com as melhores marcas do mercado e com preço justo, entre em contato com o comercial do Armazém de Suplemento e faça parte desse grande time. Armazém de Suplemento, você em primeiro lugar. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos falar com o ultramaratonista Márcio Vilar sobre o caminho de Cora Coralina. Continue ligado, voltamos já.